ou fêmea, né, que são as mulheres, e os homens, são todos um em Cristo. Por quê? O medianeiro é de todos, mas Deus é de um. Deus, quando falou para Abraão que o seu descendente, porque os irmãos acompanharam a Escritura, Cristo provém de um descendente de Abraão. Porque Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá, que era o filho de Abraão, que está escrito lá no livro de Números. Vocês podem ir lá e ver lá no livro de Números, que diz que levantarão cetro em Judá. E a palavra Judá quer dizer suplantador. Quer dizer, Cristo suplantou a lei. Ele veio no lugar da lei, salvou os gentios e salvou também o judeu. Porque ambos são um só em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão pela a fé. Porque o judeu que ainda guarda a lei até hoje, as pessoas, muitas pessoas em alguma denominação, que ainda anda debaixo da lei, guardando os preceitos da lei, obedecendo o negócio de dízimo, e tudo isso aí, isso é coisa da lei. Nós somos libertos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E diz ali, todos aqueles que foram batizados em Cristo, também já revestiu do poder do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, vós que crede em Cristo e ainda está apoiado a lei, da graça tem que ter, quer dizer, perdeu a graça que o Senhor Jesus deu para ele e perdeu a comunhão que ele tem com o Senhor Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz ali, da graça tem de cair e nada tem de ver com Cristo. Mas se permanecer nas obras da lei, estão também debaixo da maldição. Mas se permanecer na fé, permanecer herdeiro da fé por Abraão, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quer dizer o seguinte, que é lógico que tem muita gente que não compreende isso aí, mas é preciso de nós se inteirar, orar a Deus para Deus abrir nosso entendimento, para nós escapulirmos da condenação da lei. Porque o Senhor Jesus, está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, assim, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi crescendo como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E nós olhávamos para ele e nada tinha nele que nós desejássemos. E nós o rejeitamos. Certo? Nós o rejeitamos e não fizemos nele causa alguma. Mas ele foi moído pelos nossos pecados, crucificado. Diz assim, que ele, muitos dizem, ele foi oprimido e ferido por Deus. Mas diz assim, não, ele foi ferido por causa da nossa iniquidade, por causa da nossa maldade. E o castigo que hoje nos traz a paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, caiu sobre os ombros dele, caiu sobre o Senhor Jesus. Então é isso que o profeta Isaías diz. Ele foi levado como um cordeiro mudo diante do teu tosqueador, quer dizer, os seus opressores, os romanos e os judeus, que o mataram e crucificaram, e ele não abriu a boca para se defender. O Senhor Jesus, ele não se defendeu. Quando Pilatos perguntou para ele, o seu reino é desse mundo? Ele falou, o meu reino não é desse mundo. Pilatos falou, tu é rei? Ele falou, para isso eu vim ao mundo, e para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, irmãos, a morte do Senhor Jesus já estava predita muito antes, por causa da maldição da lei. Porque pela lei, irmão, ninguém seria salvo. Irmão, pode ver ali em 6 de São João que está escrito, ninguém subiu do céu, a não ser aquele que desceu do céu, Jesus Cristo, Filho de Deus. O céu estava fechado para o homem desde o pecado de Adão. Mas quando o Senhor Jesus expirou na cruz, está escrito que o Santo dos Santos, que tinha uma cortina de 10 centímetros de diâmetro de couro, ela rasgou sozinha de alto a baixo. Quer dizer, simbolizou que abriu o céu para os homens de novo, mas através da morte do Senhor Jesus. Por isso que o batismo significa a morte. Entendeu? Então, para nós seguir o Senhor Jesus, nós temos que passar primeiro por ele, e ele passou a morte, sofreu a morte por nós,
Então, aquele que crê no Senhor Jesus, nova criatura é. Nas águas do Santo Batismo, o velho homem, a velha mulher, fica sepultado nas águas e nasce espiritualmente em Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz ali, se o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer eu faço, consiste na palavra de Deus que é boa. Porque então já não é eu que faço. O pecado que reside no meu corpo, mortal, faz isso aí. Então lá em Romanos 8, primeiro, está escrito assim, agora, nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, que não anda segundo a lei, e nem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendeu, irmãos? Então, irmão, sem Jesus Cristo, pode falar quem quiser, mas sem o Senhor Jesus não há salvação. Sem o Senhor Jesus não há salvação. Não adianta, pode ser catedrático, pode ter feito teologia, pode ser informado nas escrituras, do jeito que for, mas todos têm que passar pela porta. E quem é a porta? O Senhor Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E ali em 10 São João diz, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim, que é quem veio antes dele, irmão? O adversário. É ladrão e salteador. Mas as ovelhas não lhe devem ouvir. Como assim? Porque aqueles que amam se salvar, irmão, em Cristo, ainda que eles não conheceram o Senhor Jesus, essa parte que está escrito em 3 de Gálatas, eles estão guardados debaixo da tutela da lei. Mas quando vem nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estavam na lei e que pertenciam a Deus, creram no Senhor Jesus, foram batizados e foram arrancados da maldição. Certo? Porque quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele diz assim, a mim é dado todo o poder nos céus e na terra. Então, irmão, o diabo tira o império da morte. Mas quando o Senhor Jesus morreu crucificado, e aqueles 3 dias que ele passou como no sepulcro, ele não estava, o corpo dele estava ali, mas o espírito dele foi arrancar aqueles que estavam debaixo do jugo da lei e do pecado. O Senhor Jesus foi lá, pregou o evangelho para eles, eles creram. Irmãos, pode dizer que está escrito ali que quando o Senhor Jesus expirou na cruz, o sepulcro do pessoal que tinha morrido antes dele abriram e muitos santos entraram em Jerusalém. Irmãos, quem arrancou eles da garra da morte, que é o pecado, foi o Senhor Jesus. Nem o profeta Elias, nem Moisés, nem ninguém tinha poder de arrancar, porque eles estavam sob a tutela da lei, e a lei veio, irmão, para que o homem pudesse compreender que só em Jesus Cristo há salvação. Porque se a lei, irmão, tivesse uma lei que podia ser salvo, então o Senhor Jesus teria que vir, então, como veio o sacerdote do judaico, da tribo de Levi. Porque está escrito ali em Hebreus, que quando muda o sacerdote, também muda a lei. Então, como o Senhor Jesus, ele é da tribo de Judá, ele tornando sacerdote, como está escrito ali em 7 de Hebreus, vamos poder ver, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Certo? Melquisedeque era o sacerdote de Salém, rei da paz e rei da justiça. E o Senhor Jesus, ele tornou sacerdote da tribo de Judá. Então, quando há um novo sacerdote, certo? Então, irmãos, então muda-se a lei. E o Senhor Jesus não só mudou, ele cumpriu a lei. E como se cumpre a lei? Quando Moisés, irmão, ele ordenou a lei, ele pegou sangue de ovelha e espargiu sobre o Novo Velho Testamento, sobre a arca e sobre tudo.